Depois da convocação, a mensagem chegou sem aviso, cortando o silêncio das profundas espaço como uma lâmina através da seda. A capitã Alina Voz estava na ponte do andarilho, com os dedos apoiados levemente. O console de comando enquanto a tela holográfica se materializava diante dela. Os símbolos eram ásperos e angulares, escritos na escrita universal que todos civilizações espaciais haviam concordado há milênios. A tradução foi imediata e assustadora. Designação de espécie humana, sua presença é obrigatória na galáxia. Tribunal de Assembleia dentro de 10 ciclos padrão. O não cumprimento resultará em protocolos de extinção sistemáticos. Sem recurso, sem negociação, esta é a sua única notificação. O comandante Jacob Rives soltou um assobio baixo de sua posição no ponto tático. Estação. Seu rosto desgastado, marcado por anos de viagens espaciais, franziu a testa. Bem, isso é direto. Agradeço um inimigo que não desperdiça palavras. Voz não sorriu, seus olhos escuros examinaram a mensagem novamente, procurando por significados ocultos no texto esparso. Ao seu redor, a tripulação da ponte ficou em silêncio. O Wanderer não era um navio grande para os padrões modernos. Seu casco ostentava a pátina da idade, cada placa e costura contando histórias de viagens que abrange séculos. Os corredores zumbiam com uma energia silenciosa que as embarcações mais novas nunca poderiam replicar. Havia algo quase vivo na nave, como se a consciência tivesse vazado em sua própria estrutura ao longo dos longos anos de serviço. Meridian, Voz disse baixinho, sua voz mal se elevando acima do ambiente. Sons da ponte. Análise. A resposta não veio como som, mas como presença. A inteligência artificial da nave evoluiu além de décadas de simples programação. Atrás. Alguns diziam que Meridian era a alma do andarilho. Outros o chamavam de guardião da memória. A verdade estava em algum lugar entre a poesia e a ciência. A criptografia possui 17 camadas de autenticação. A voz de Meridian emergiu, gentil, mas precisa, nem masculina nem feminina, mas em algum lugar no meio. Esta mensagem se origina do nível de autoridade mais alto da Assembleia Galáctica. Existem sequências de rastreamento incorporadas, scanners biométricos e o que aparece ser um vírus em cascata projetado para mapear redes de comunicação humana. Rives praguejou baixinho. Eles não estão apenas nos ameaçando. Eles estão se preparando para encontrar todos. Correto. Meridiano continuou. Porém, já isolei e neutralizei todos os elementos invasivos. O vírus foi contido em uma partição de quarentena. As sequências de rastreamento foram alimentadas com dados falsos. Tanto quanto é do conhecimento da Assembleia, esta mensagem foi recebida por um pequeno grupo de investigação. Embarcação em um sistema insignificante. Voz assentiu lentamente. Mantenha o vírus. Talvez precisemos entender como eles pensam. Já preservado, capitão. Tomei a liberdade de criar vários backups criptografados. A ponte do andarilho não foi projetada para a guerra. Seus consoles eram antigos. Suas telas são menores que as encontradas nos cruzadores modernos. Mas cada sistema foi mantido com cuidado meticuloso. Atualizado quando necessário, respeitado sempre. A tripulação contava com apenas 43 almas. Homens e mulheres que escolheram isso. Tarefa sabendo que isso significava uma vida de solidão e distância das colônias humanas lotadas. A tenente Saracen ergueu os olhos de seu posto. Seu rosto jovem estava perturbado. Capitão, por que agora? A humanidade manteve um isolamento pacífico durante 2000 anos. Evitamos todos os conflitos, honramos todos os tratados. Permaneceram dentro de nossos territórios designados. O que mudou? Era a pergunta que todos estavam pensando. A humanidade aprendeu lições difíceis no passado distante. Depois das guerras de expansão, depois das colônias queimadas. E os tratados foram assinados com sangue e cinzas. Os humanos fizeram uma escolha. Eles se retiraram.
Eles construíram seus mundos nos cantos tranquilos da galáxia. Desenvolveram suas tecnologias em segredo. E observou o universo à distância. Durante 2 milênios, eles foram a civilização que todos esqueceram. Pequeno demais para importar, distante demais para ameaçar. Vos se virou para sua tripulação. Respondemos à convocação. O de declaração trouxe protesto imediato. Rives deu um passo à frente, sua postura militar evidente. Apesar de seu papel civil. Capitão, isto é obviamente uma armadilha. 500 navios de guerra, de acordo com os nossos exames de longo alcance. Toda a frota de montagem em um só local. Eles não estão nos chamando para conversar. Eu sei. Vos disse simplesmente, então corremos. Shen sugeriu, pule para os confins exteriores. Há colônias que eles nunca encontrarão. Sistemas que mantivemos ocultos e eles nos caçarão. Vos respondeu. Eles transformarão todas as espécies da galáxia em cães de caça. Eles oferecerão recompensas, ameaças de sanções. Fabricar provas de crimes humanos. Dentro de uma década seremos animais caçados. Não, se eles quiserem nos ver, nós mostramos exatamente como é a humanidade. Rives estudou o rosto de seu capitão. Lendo a determinação ali. Você tem um plano. Eu tenho uma memória. Você corrigiu. Meridian, trace um curso para o corpo de montagem. Use os caminhos antigos. Uma onda de choque percorreu a tripulação da ponte. Os velhos caminhos eram lendas. Histórias contadas nas academias. Estradas que supostamente existiam antes do salto moderno. Rede de portões. A maioria dos estudiosos acreditava que eram mitos. Contos de navegação antigos sem base na realidade. Confirmando escreveu, Meridian disse, e havia algo. Quase satisfeito com o tom da inteligência artificial. Os caminhos esquecidos permanecem desconhecidos por todas as civilizações modernas. O tempo de trânsito será de 6 ciclos. Chegaremos 3 ciclos antes do prazo. Eles vão nos detectar? Vos perguntou. Os caminhos existem em dobras dimensionais que a atual tecnologia de sensores não consegue penetrar. Seremos, para todos os efeitos práticos, invisível até decidirmos emergir. Vos virou-se para seu oficial de comando. Faça assim. O andarilho ganhou vida de uma forma que os navios modernos não foi possível replicar. Não houve nenhuma guinada repentina, nenhum flash dramático de luz. Em vez disso, as estrelas fora das janelas de visualização começou a mudar de maneiras que desafiavam a física convencional. Constelações dobradas como juncos ao vento. A luz dobrou-se sobre si mesma. O universo revelou geometrias que a maioria das espécies tinha esquecido ou nunca soube que existia. Shen ofegou suavemente enquanto seus instrumentos mostrava leituras que não faziam sentido. Capitão, de acordo com estes exames, estavam se movendo através de múltiplas dimensões simultaneamente. Isso não deveria ser possível. Isso não deveria ser possível com a tecnologia moderna. Rives corrigiu calmamente. Ele já tinha visto isso uma vez, anos atrás. Durante uma missão secreta que oficialmente nunca aconteceu. Mas a humanidade nem sempre construiu navios como fazemos agora. Vos estava na janela de visualização, observando a dança impossível das estrelas. Antes das guerras de expansão. Antes dos tratados e da retirada. A humanidade tinha um propósito diferente nesta galáxia. Éramos construtores, exploradores, pacificadores. Desenvolvemos tecnologias que outras espécies não poderiam imaginar. E quando escolhemos o isolamento, não destruímos esse conhecimento. Enterramos, preservamos, esperamos. Esperou o quê? Shen perguntou. Por um momento em que precisaríamos lembrar quem éramos. A viagem pelos caminhos esquecidos durou 6 ciclos. Assim como Meridian havia calculado. Durante esse tempo, a tripulação do Wanderer se preparou.
Não para a batalha, vos deixou isso claro. Eles se prepararam para a revelação. No momento, quando a humanidade teria que mostrar sua verdadeira face para uma galáxia que se esquecera de temê-los. Reeves passou horas nos arquivos do navio, revisando registros históricos que a maioria dos humanos nunca tinha visto. A verdade do passado da humanidade não foi ensinada nas escolas. As crianças aprenderam sobre as guerras de expansão e a grande retirada. Mas os detalhes foram higienizados, simplificados. A realidade era mais complexa e muito mais perigosa. Você sabia? Reeves disse-vos durante uma de suas sessões de planejamento que a humanidade já manteve 300 naves guardiãs. Navios projetados não para conquistar, mas para proteger. Eles poderiam desativar frotas inteiras sem disparar um tiro. Poderia proteger os planetas do bombardeio orbital. Poderia reescrever a física do espaço local. Tornar a guerra literalmente impossível. Vos assentiu. O andarilho é um desses navios. Reeves absorveu isso e informações lentamente. Você está me dizendo que estamos voando em uma relíquia que poderia derrubar toda a Assembleia. Frota. Não de bruços. Você corrigiu. Não lutamos mais em guerras, Jacob. Terminamos essa parte da nossa história. Mas podemos defender. Podemos demonstrar. Podemos lembrar. No sexto ciclo, eles emergiram dos caminhos esquecidos. Diretamente na borda do sistema central de montagem. O local que o saudou foi concebido para inspirar terror. 500 navios de guerra pendurados em formação. Em torno de uma enorme estação orbital. Cada navio representava o auge de sua espécie em engenharia militar. Lá estavam os dreadnought's cristalinos de Zarkit. Naves que poderiam destruir luas com armas de ressonância. Os cruzadores biológicos do Velshara flutuaram como organismos enormes. Seus buracos pulsando com bioluminescência. Os destruidores geométricos da nave. Pendurados em matrizes matemáticas perfeitas. Frio e preciso. E no centro de tudo, o próprio núcleo de montagem. Uma construção de proporções tão vastas que ele dobrou a luz em torno de sua massa. Milhões viviam dentro de seus muros. Diplomatas e soldados. E civis de 1000 espécies. Todos reunidos sob a bandeira da unidade galáctica. A voz de Shen era apenas um sussurro. Eles realmente trouxeram todo o mundo. O andarilho avançou. Uma pequena forma escura. Contra o poder reunido da galáxia. Para qualquer observador, teria parecido suicida. Uma única fragata antiga aproximando-se de uma frota que poderia esterilizar sistemas estelares. A comunicação veio imediatamente. Transmitem todas as frequências com potência suficiente para ser ouvido em metade do sistema. Embarcação não identificada. Você se identificará imediatamente. Ou ser destruído. Voz se acomodou em sua cadeira de comando. Sua postura relaxou. Apesar da tensão crepitando na ponte. Meridian, abra um canal. Vamos nos apresentar. A tela principal ganhou vida, mostrando o interior de o que só poderia ser a nave de comando da Assembleia. A figura que dominou a tela era imponente mesmo para padrões estrangeiros. Comandante Supremo. Trácia Vorkan pertencia à espécie artesanal. Seres de hierarquia tão rígida e militar. Precisão de que nunca haviam perdido uma guerra na história registrada. Seu exoesqueleto foi decorado com honras de batalha. Cada marca representando um mundo conquistado. Ou inimigo derrotado. Seus olhos compostos refletiam a luz de maneiras. Isso os fazia parecer brilhar com fogo interno. Então, a voz de Vorka emergiu através do tradutor. Cada palavra cortada e precisa. Os humanos enviam seu tributo. Um único navio antigo. Quão apropriadamente humilde. Voz encontrou seu olhar sem vacilar. Comandante Supremo. Você solicitou nossa presença. Nós chegamos.
Solicitado. Vorkan repetiu. E havia uma diversão sombria em seu tom. Uma linguagem tão delicada para uma sentença de morte. Você entende por que foi convocado. Ilumine-nos. O comandante supremo inclinou-se para a frente. Sua postura agressiva. A humanidade foi investigada. Pelos serviços de inteligência de montagem. Descobrimos evidências de violações do tratado. De desenvolvimento de tecnologia proibida. De expansão ilegal em setores de quarentena. As acusações são extensas. E a evidência é irrefutável. Rives murmurou baixinho. Tudo mentira. Tenho certeza. Voz levantou ligeiramente a mão. Silenciando seu segundo em comando. Estas são acusações graves, comandante supremo. Certamente tais questões poderiam ter sido resolvidas através dos canais diplomáticos. A diplomacia é para iguais. Vorkan disse categoricamente. A humanidade foi classificada como uma espécie menor por 2000 anos. Você não tem voz nos assuntos da Assembleia. Sem voto, sem autoridade. Você existiu nosso sofrimento. E esse sofrimento terminou. Atrás de Vorkan. Os representantes reunidos da galáxia. Assistido com vários graus de interesse. Ou indiferença. Voz reconheceu algumas espécies. Lembrou-se de outros de registros históricos. Todos eles se reuniram para testemunhar o julgamento da humanidade. Para ver uma espécie menor ser controlada. Eu vejo. Voz disse calmamente. E qual é o seu veredicto, comandante supremo? A expressão de Vorkan mudou para algo. Isso pode ter sido um sorriso em um rosto humano. Nele, parecia predatório. O veredicto requer um julgamento. Você já está condenado. No entanto, não estou sem piedade. Demonstrarei a futilidade da resistência. Ele gesticulou com um membro segmentado. A tela de visualização se dividiu, mostrando uma imagem diferente. Um mundo de colônia humana, pequeno e pacífico. Voz reconheceu imediatamente. Novo Porto. Um assentamento agrícola de talvez 50.000 pessoas. Jardins e edifícios simples. Espalhado por um vale temperado. As crianças brincavam nas ruas. Enquanto os adultos cuidavam dos campos que brilhavam em verde e dourado. Sob um sol suave. Não. Shen respirou fundo em sua posição. Um único cruzador de montagem foi colocado em posição. Acima da colônia. Não houve aviso, nem ultimato. Um feixe de energia concentrada saiu da órbita. E New Haven simplesmente deixou de existir. Os jardins vaporizaram. Os edifícios derreteram. O próprio vale tornou-se uma cratera de vidro e cinzas. 50.000 vidas terminaram no tempo que levamos para respirar. A ponte do andarilho caiu em um silêncio chocado. Shen se afastou do console. Seu rosto pálido. Rives agarrou-se ao seu posto com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Até mesmo Meridian, a eterna e calma presença da inteligência artificial, pareceu fazer uma pausa em algo parecido com tristeza. Vorka observou suas reações com satisfação. Esse, ele disse, foi o seu aviso. Participe do seu julgamento com a devida humildade. Ou todos os mundos humanos partilharão esse destino. As coordenadas de ancoragem estão sendo transmitidas. Você tem um ciclo para cumprir. A transmissão terminou, deixando a ponte na escuridão interrompida apenas pelas luzes dos instrumentos. Por um longo momento, ninguém falou. Então Voz levantou-se da cadeira. Seus movimentos são lentos e deliberados. Ela caminhou até a janela de observação, olhando para a frota reunida. Na estação que realizava o julgamento da galáxia. Capitão. Rives disse, sua voz áspera com uma raiva mal contida. Dê-me autorização. Deixe-me mostrar a eles o que o andarilho realmente pode fazer. Não. Voz disse suavemente. Eles assassinaram 50.000 pessoas para defender uma posição. Eu sei.
Voz se virou para sua tripulação. E seus olhos continham algo antigo e frio. Meridian confirmou o status de New Haven. Houve uma pausa. Então Meridian falou. E havia uma qualidade estranha na voz da inteligência artificial. Algo quase como satisfação. A colônia de New Haven registra 0 vítimas. Capitão. A evacuação total foi concluída 17 horas antes do ataque. Todos os residentes estão atualmente a bordo. Navios de transporte ocultos nos confins exteriores. A ponte rompeu em perguntas confusas. Voz ergueu a mão, trazendo silêncio. Sabemos da investigação da Assembleia há 6 meses. Estamos nos preparando. Todas as colônias humanas que poderiam estar ameaçadas foram evacuadas silenciosamente. O que Vorkan destruiu foi uma elaborada projeção holográfica. Mantidos por sistemas automatizados. Reeves olhou para seu capitão, incrédulo. Você o deixou pensar que assassinou 50.000 pessoas. Eu o deixei revelar exatamente quem ele é. Voz corrigiu. Todas as espécies naquela câmara de montagem. Apenas o observei cometer genocídio sem hesitação. Eles vão se lembrar disso. A expressão de Shen mudou de tristeza para compreensão. Você não está aqui para defender a humanidade. Você está aqui para expô-los. Voz sorriu. E não foi uma expressão gentil. Respondemos à convocação, tenente. Mas nós respondemos nos nossos termos. Meridian aceita suas coordenadas de acoplamento. Defina a condição âmbar em todo o navio. Todos se preparam para o tribunal. E todos se lembram do que realmente carregamos. Reconhecido. Capitão, devo começar a aquecer as âncoras da realidade? Ainda não. Deixe-os pensar que estão no controle por mais um pouco. O andarilho derivou em direção ao cais. Pilares do corpo de montagem. Uma pequena nave escura entrando no coração do poder da galáxia. 500 navios de guerra rastrearam seu movimento. Armas preparadas. Alerta de tripulações. Nenhum deles entendeu o que realmente estava se aproximando. Nenhum deles se lembrava das histórias antigas. As lendas dos navios guardiões da humanidade. E as tecnologias que outrora mantiveram a paz. Através de uma galáxia mais jovem. Voz havia esquecido. E o esquecimento estava prestes a ficar muito caro. Voz estava em sua janela de visualização. Observando a estação crescer. Observando a frota que se considerava invencível. Ela pensou em novos refúgios, edifícios vazios. E hologramas automatizados. Ela pensou nos 300 navios guardiões. Ainda escondido em todo o espaço humano. E por sinais que talvez nunca cheguem. Ela pensou em 2000 anos de paciência. De uma espécie que escolheu esquecer-se completamente de si mesma. Que nem mesmo seus inimigos o temiam. Eles queriam ver a humanidade. Ela disse para o ar vazio. Vamos mostrar a eles o que realmente somos. O andarilho foi acoplado com uma pinça magnética macia. O julgamento da galáxia começou. A revelação, o corredor de ancoragem respirou. Essa foi a única maneira de descrevê-lo. Como capitã, Alina Voz liderou sua pequena delegação. Através das passagens translúcidas do corpo de montagem. As paredes pulsavam com padrões bioluminescentes. Que parecia responder à sua presença. O ar tinha gosto de ozônio e de algo orgânico. Algo vivo. Esta não foi uma estação construída apenas por máquinas. Foi cultivado. Um híbrido de tecnologia e biologia. Que representou as conquistas combinadas de 1000 civilizações. O comandante Jacob Reeves caminhou ao lado de Voz. Seu treinamento militar é evidente em cada passo medido. Atrás deles veio a tenente Saracen. E 3 outros membros da tripulação escolhidos não por habilidades de combate, mas pela sua capacidade de permanecer calmos sob pressão. Eles usavam uniformes simples. Azul escuro com insígnias mínimas. Sem armas. Sem armadura. Apenas humanos entrando na boca do julgamento.
a guarda de honra que os encontrou no final do corredor. Foi deliberadamente intimidante. 12 guerreiros de 12 espécies diferentes. Cada um representando um aspecto diferente do poderio militar galáctico. Soldados insectoides imponentes com lâmina. Como membros estavam ao lado de lutadores reptilianos compactos, cujas escalas poderiam desviar armas de energia. Seres cristalinos que pareciam esculpidos em diamante vivo. Esperou ao lado de criaturas de pura energia contidas em campos de força cintilantes. Suas armas exigiram o guarda-líder. Uma criatura enorme cuja espécie Voz não reconheceu imediatamente. Sua voz emergiu de uma caixa tradutora montada em seu peito. Plana e sem emoção. Voz abriu as mãos mostrando as palmas vazias. Não carregamos nenhum. Os múltiplos olhos do guarda se estreitaram em suspeita. Scanners varreram a delegação humana, sondando dispositivos ocultos, ameaças ocultas. As máquinas zumbiam e estalavam, analisando cada molécula. Finalmente, o guarda se afastou. Claramente desapontado por não encontrar nada. Você irá para a Câmara do Tribunal. Qualquer desvio do caminho designado resultará em rescisão imediata. Entendido. Voz respondeu calmamente. Caminharam por corredores que desafiavam a geometria simples. O corpo de montagem existia em múltiplas dimensões. Simultaneamente, a sua arquitetura dobra o espaço, de maneiras que tornavam as distâncias sem sentido. Uma viagem que deveria levar horas foi concluída em minutos. Os olhos de Shen se arregalaram enquanto ela observava as portas aparecerem. Onde paredes sólidas estavam momentos antes. Como a gravidade mudou de direção sem aviso. Enquanto o próprio tempo parecia fluir em taxas inconsistentes. Este lugar não deveria existir. Ela sussurrou para Rives. E ainda assim acontece. Ele respondeu calmamente. Faz você se perguntar o que mais achamos impossível. A Câmara do Tribunal era vasta além da razão. Um espaço esférico grande o suficiente para conter cidades. Suas paredes revestidas com galerias de observação, que subiu em anéis concêntricos, em direção a um teto distante perdido nas sombras. Milhares de seres encheram essas galerias. Representantes de todas as espécies membros da Assembleia Galáctica. O ar vibrava com conversas traduzidas. Uma cacofonia de línguas fundidas num único zumbido incompreensível. No centro da câmara, suspenso no ar por alguma força invisível, era uma plataforma de metal escuro. Era aqui que o acusado ficaria. Era aqui que a humanidade enfrentaria seu julgamento. Comandante Supremo. Trace Avorkan esperou em um trono elevado, diretamente em frente à plataforma do acusado. Ele não estava sozinho. Flanqueando estavam os 5 altos árbitros da Assembleia. Seres de tal idade e autoridade, que os nomes de suas espécies se tornaram sinônimos de poder. Eles representavam as civilizações mais antigas. O primeiro a realizar voos espaciais. Os arquitetos da Lei Galáctica. Voz e sua delegação foram conduzidos até a plataforma. Quando eles pisaram em sua superfície, campos de energia ganharam vida ao seu redor. Paredes translúcidas que os conteriam, ao mesmo tempo que permite que todos testemunhem seu julgamento. Foi tanto teatro quanto julgamento. Uma demonstração pública da autoridade da Assembleia. Vorka levantou-se do seu trono. Seu corpo segmentado desdobrando-se em toda a sua altura imponente. Humanidade, sua voz ecoou pela câmara, amplificado para alcançar todas as galerias. Você é acusado de crimes contra o Pacto Galáctico. As evidências contra você são esmagadoras. O tribunal analisou o seu caso. E considerei você culpado de tecnologia, violações da proibição, expansão territorial em zonas proibidas e conspiração para ameaçar a segurança da Assembleia. Voz permaneceu calmamente no centro da plataforma, suas mãos cruzadas atrás das costas. Ouvimos as suas acusações, Comandante Supremo.
Poderíamos também ouvir suas evidências? Um murmúrio percorreu as galerias. Era incomum que o acusado falasse. Muito menos desafiar a autoridade do tribunal. Um dos árbitros superiores inclinou-se para a frente. Este pertencia aos Eldrani. Uma espécie tão antiga que eles testemunharam o nascimento da maioria das outras civilizações. Sua forma era vagamente humanoide, mas esticado e etéreo. Como se não estivesse totalmente presente no espaço normal. Ele falou. Sua voz carregava harmônicos que ressoavam nos ossos. Não são necessárias evidências para espécies de classificação menor. O árbitro entoou. A palavra da Assembleia é suficiente. Entendo, disse Voz. Então isto não é um julgamento. É uma execução com cerimônia. Os olhos compostos de Vorkan brilharam. Você finalmente entende sua posição. A humanidade existe à mercê da galáxia há 2 milênios. Essa misericórdia foi retirada. Seus mundos serão catalogados. As populações úteis serão realocadas para colônias de trabalho. O resto será eliminado. Sua tecnologia será apreendida. Sua história será apagada. Em 3 gerações. Ninguém se lembrará de que os humanos existiram. A Câmara ficou em silêncio. Até mesmo o burburinho constante das conversas traduzidas cessou. Todos os presentes compreenderam que estavam testemunhando a história. A extinção formal de uma espécie. A mão de Shen moveu-se em direção ao braço de Voz. Um gesto de apoio ou talvez de desespero. Mas Voz permaneceu perfeitamente imóvel. Sua expressão inalterada. Antes de fazer o julgamento final. Voz disse. Sua voz era clara, apesar do tom calmo. Tenho uma pergunta para esta Assembleia. Algum de vocês se lembra das Guerras do Silêncio? O efeito foi imediato e dramático. Os altos árbitros agitaram-se nos seus assentos. A postura das latas endureceu. Pelas galerias, espécies mais antigas começaram a murmurar. Confusão e reconhecimento se misturando em igual medida. O quê? Shen sussurrou para Rives. História eles não ensinam. Rives murmurou de volta. A história que a maioria das espécies concordou em esquecer. Voz continuou com a voz firme. Há 7.000 anos. Esta galáxia estava se afogando em conflito. A guerra era constante. As espécies lutaram por recursos, território, ideologia. Civilizações inteiras foram aniquiladas. Planetas queimaram. A própria galáxia estava morrendo. Consumido pela violência de seus filhos. Silêncio! Vorkan comandou. Você não vai falar. Então algo mudou. Voz falou por cima dele. Sua voz subindo apenas o suficiente para transmitir autoridade. Surgiu uma espécie que desenvolveu tecnologia. Diferente de qualquer outro. Tecnologia que poderia parar guerras sem disparar armas. Eles construíram embarcações que poderiam entrar em um sistema. E simplesmente desligar a violência. As armas pararam de funcionar. Os escudos desmoronaram. A própria agressão tornou-se impossível na presença deles. A forma dos árbitros Eldrani idosos tremeluziu. Tornando-se mais substancial, mais presente. Você fala de lendas humanas. Mitos de uma época mais sombria. Eu? Voz virou-se lentamente. Dirigindo-se a toda a Câmara. Aqueles os senhores eram chamados de guardiões. Durante 3.000 anos. Eles mantiveram a paz em toda a galáxia. Eles eram neutros. Não servindo a nenhum império. Não reivindicando nenhum território. Eles simplesmente existiram. E enquanto existiram, a guerra foi extinta. Vorkan bateu com um membro contra seu trono. Suficiente! Estas são histórias infantis. Contos contados para explicar a grande paz. Não havia navios guardiões. Não houve uma única espécie com tal poder. Voz sorriu. A expressão carregava 2.000 anos de paciência. Então explicou o grande silêncio.
Quando a galáxia finalmente aprendeu a viver sem guerra. Quando a paz se tornou natural em vez de imposta. O que aconteceu com os Guardiões? Todo registro histórico deixa de mencioná-los. Eles simplesmente desapareceram da consciência galáctica. Por quê? A Câmara irrompeu em uma discussão confusa. Espécies que lembravam fragmentos de histórias antigas. Discutiu com aqueles que nada sabiam dos contos. Os altos árbitros conferiam entre si em línguas tão antigos que os tradutores modernos tiveram dificuldade em interpretá-los. Shen inclinou-se para perto de Voz. Capitão, o que você está fazendo? Lembrando-os? Voz respondeu calmamente. Meridiano, você está pronto? A resposta da inteligência artificial veio através dos seus dispositivos de comunicação privados. Indetectável aos sensores da montagem. Sistemas ao preparados. Capitão. As âncoras da realidade estão online e calibradas. Devo demonstrar? Ainda não. Deixe-os fazer a pergunta primeiro. O árbitro Eldrani levantou um membro, trazendo silêncio para a Câmara. Através da pura presença. Capitão humano. Disse lentamente. Você fala como se possuísse conhecimento desses tempos antigos. Como é que uma espécie menor, com apenas 3.000 anos de viagem espacial, sabe alguma coisa sobre eventos que ocorreram há 7 milênios? Atrás. Voz encontrou o olhar do árbitro diretamente. Por que a humanidade não surgiu há 3.000 anos? Nós sempre estivemos aqui. Nós éramos os Guardiões. A Câmara explodiu. Negação, descrença, raiva e medo se misturaram em uma cacofonia que abalou o ar. Vorkan rugiu comandos que não foram ouvidos. O alto árbitro conferência freneticamente. Nas galerias. As brigas quase começaram. Entre espécies discutindo sobre a afirmação impossível. Através do caos. Voz permaneceu calmo. Ela havia repassado esse momento em sua mente 1000 vezes durante a viagem. Tudo dependia do que acontecesse a seguir. Mentiras. A voz de Vorkan finalmente cortou o ruído amplificado a níveis dolorosos. Você afirma ser uma espécie que desapareceu há 7.000 anos. Proposteroso. Os Guardiões eram poderosos além da medida. Vocês são insetos. Você se esconde em cantos esquecidos do espaço. Você não poderia. Meridiano. Voz disse calmamente. Protocolo de demonstração alfa. Não letal. Torne-o inconfundível. Capitão reconhecido. Iniciando. A mudança foi sutil no início. Nas galerias. Um soldado pegou sua arma. E descobriu que sua mão não obedeceria. Um diplomata tentou ativar um dispositivo de comunicação. E a tecnologia descoberta parou de responder. Em todo o corpo de montagem. Em 500 navios de guerra. Todos os sistemas de armas simplesmente deixaram de funcionar. Não danificado. Não destruído. Simplesmente desligado. Como se a própria violência tivesse sido suavemente removida da possibilidade. Vorkan esfaqueou os controles de seu trono. Nada aconteceu. Ele gritou comandos. Seus guardas pegaram armas. Poderiam muito bem ter sido esculturas decorativas. No espaço além da estação. 500 navios de guerra. Descobriram que seus sistemas de mira haviam se tornado inertes. Suas armas se transformaram em pesos de papel caros. Seus motores ainda funcionavam. Mas a sua capacidade destrutiva desapareceu. Isso é impossível. O comandante supremo sussurrou. Voz levantou a mão. E na tela atrás dela. Uma imagem apareceu. O andarilho não aparece mais como uma pequena fragata envelhecida, mas revelando sua verdadeira forma. A energia caía em cascata pelo seu casco em padrões. Isso reescreveu a física local. A nave existia em múltiplas dimensões simultaneamente. Seu verdadeiro tamanho é impossível de calcular. Porque o próprio tamanho perdeu o sentido na sua presença. Os Guardiões não desapareceram.
Voices disse para a câmara silenciosa. Escolhemos a paz em vez do poder. 7.000 anos atrás. Quando a galáxia finalmente aprendeu a existir sem guerra, tomamos uma decisão. Nós nos apagamos voluntariamente da história. Espalhamos nossa tecnologia. Reduzimos a nossa presença a nada. Queríamos que a galáxia nos esquecesse. Acreditar que a paz era natural e não imposta. A forma dos árbitros Eldrani brilhou. Você sacrificou tudo. Seu poder, seu reconhecimento, seu lugar nos assuntos galácticos. Por quê? Porque entendemos algo que você esqueceu. Voz respondeu. A verdadeira paz não pode ser forçada. Deve ser escolhido. Contanto que a galáxia acreditasse. Os guardiões impediram a guerra. Nenhuma espécie aprenderia a evitá-lo sozinha. Tivemos que desaparecer para que você pudesse crescer. Rives deu um passo à frente. Sua voz acrescentando peso às palavras de Voz. Durante 7.000 anos a humanidade assistiu. Mantivemos 300 naves guardiãs em locais escondidos. Desenvolvemos novas tecnologias em segredo. Sempre preparado para retornar se a galáxia descesse para a escuridão imediatamente nova. Nós nos tornamos a rede de segurança que você nunca imaginou que existia. Mas nós falhamos com você. Shen acrescentou sua voz jovem com arrependimento genuíno. Vimos como a Assembleia se tornou corrupta. Como espécies menores foram exploradas. À medida que civilizações poderosas começaram a acreditar que o poder estava certo. Vimos o regresso dos padrões das antigas guerras. E não fizemos nada. Nós nos convencemos de que a galáxia amadureceu e não precisa mais de nós. Voz assentiu. Até que você veio nos buscar. Até Comandante Supremo. Vorkan decidiu demonstrar seu poder assassinando o que ele pensava serem 50.000 humanos indefesos. Naquele momento, percebemos que a galáxia não havia aprendido. Tinha apenas esquecido. Vorkan recuperou a compostura. Embora sua postura permanecesse defensiva. Mesmo que suas afirmações sejam verdadeiras. Mesmo que a humanidade possua tecnologia antiga. Você ainda está em grande desvantagem numérica. 300 navios contra o poder combinado da Assembleia. Você perderia. Será que nós? Voz perguntou gentilmente. Meridiano, protocolo de restauração. Imediatamente. Em todo o corpo de montagem e em toda a frota. Os sistemas de armas voltaram a funcionar. Os soldados encontraram seu equipamento funcional novamente. A presença opressiva que tinha desativado a violência simplesmente se retirou. Não evitamos a guerra tornando-a impossível. Voz explicou. Nós evitamos isso deixando a escolha clara. Cada ser nesta câmara neste momento entende o que aconteceu. Você experimentou o desamparo. Você sentiu seu poder sendo despojado. E agora você o tem de volta. Não porque você pegou, mas porque nós demos. Ela se virou para se dirigir diretamente aos árbitros superiores. Os guardiões poderiam eliminar toda a frota em segundos. Poderíamos tornar inertes todas as armas da galáxia. Poderíamos impor a paz da mesma forma que fizemos há 7.000 anos. Mas não vamos. Porque a paz forçada não lhe ensinou nada da última vez. Você precisa escolher você mesmo. Os idosos. O árbitro Eldrani levantou-se de seu assento. É a forma etérea se tornando mais sólida. Mais presente do que vós já tinha visto. Eu lembro. Disse sua voz pesada com o peso de milênios. Eu era jovem quando os guardiões caminharam entre nós. Eu os observei trazer paz ao meu mundo natal. Eu os vi parar uma guerra que teria consumido toda a minha espécie. E eu os observei partir quando prometemos melhorar. O árbitro virou-se para Vorkan. Comandante Supremo, você nos envergonhou. Você ordenou a execução de uma espécie que uma vez nos salvou a todos. Você destruiu o que acreditava ser uma população civil sem julgamento ou piedade. Você nos mostrou que a Assembleia se tornou na ausência de consciência. O corpo segmentado de Vorkan pareceu encolher.
Eu segui o protocolo. As espécies menores não têm direitos ao abrigo da lei de Assembleia. Então a lei da Assembleia é corrupta. Outro árbitro declarou. Este pertencia a uma espécie de seres cristalinos cujas vozes soavam como vidro quebrado. Se tivermos criado regulamentos que permitam o genocídio, então nos tornamos a mesma escuridão da qual os guardiões nos protegeram. Voz observou a maré mudar. Nas galerias, os representantes começaram a discutir. Não é a culpa da humanidade, mas sobre os crimes da Assembleia. As espécies que foram exploradas encontraram suas vozes. Civilizações que sofreram sob a autoridade da Assembleia falaram pela primeira vez. Mas Voz não terminou. Há mais uma coisa que você deveria saber, ela disse. Sua voz cortando o caos crescente. A colônia humana que o comandante supremo Vorkan destruiu. Novo Porto. Antes de você destruí-lo, evacuamos todos os residentes. O que você aniquilou foi uma casca vazia. Uma projeção holográfica mantida por sistemas automatizados. Essas 50.000 pessoas que você pensou ter assassinado estão vivas e seguras. A revelação atingiu como uma onda de choque. Vorkan cambaleou como se tivesse sido atingido fisicamente. Impossível. A nossa inteligência confirmou a presença da população. Sua inteligência viu o que queríamos que você visse. Rive disse. Sabemos da sua investigação há meses. Estamos nos preparando. Todas as colônias humanas vulneráveis foram evacuadas silenciosamente. Cada peça de tecnologia que você espera aprender foi movida ou ocultada. Você veio aqui para destruir a humanidade, mas nunca entendeu o que é a humanidade. Shen sorriu pela primeira vez desde que entrou na Câmara. Somos sobreviventes. Somos pensadores. Somos pacientes. Você passou 2000 anos acreditando que éramos fracos porque estávamos quietos. Você confundiu restrição com incapacidade. Voz dirigiu-se a toda a Assembleia uma última vez. A humanidade oferece uma escolha à galáxia. Você pode continuar no caminho da exploração e da violência. Você pode acreditar que isso pode dar certo. E essas espécies menores existem apenas para servir as espécies maiores. Se você fizer essa escolha, os 300 navios guardiões permanecerão ocultos. Observaremos enquanto vocês se destroem. E lamentaremos pelo que você poderia ter sido. Ela fez uma pausa, deixando o peso dessa opção cair sobre a Câmara. Ou você pode escolher de forma diferente. Reformar a montagem. Dê voz a todas as espécies, não apenas aos poderosos. Crie leis baseadas na justiça e não na força. Construa uma galáxia digna da paz que os guardiões uma vez garantiram. Se fizerem essa escolha, a humanidade não permanecerá escondida. Não imporemos a paz, mas iremos apoiá-la. Compartilharemos tecnologia, não armas. Ofereceremos conhecimento, não controle. A forma dos árbitros Eldrani tremeluziu com o que poderia ter sido um movimento. E se escolhermos o primeiro caminho, se a Assembleia decidir continuar como temos estado? A expressão de Voz endureceu. Então você terá provado que não se pode confiar à galáxia seu próprio destino. Os navios guardiões serão totalmente ativados. Iremos impor a paz novamente, não durante 3.000 anos, mas permanentemente. Todos os sistemas de armas no espaço galáctico serão desmantelados. Cada navio de guerra será convertido para fins pacíficos. A capacidade de travar a guerra será removida de todas as espécies, incluindo a humanidade. A galáxia terá paz. Mas será a paz sem escolha. E você não terá ninguém para culpar, a não ser você mesmo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os presentes na Câmara entendiam o que estava em jogo. Escolha a iluminação ou deixe-a ser imposta a eles. Cresça ou seja protegido como crianças a quem não se podia confiar objetos pontiagudos. Finalmente, Vorkan falou, sua voz despojada da arrogância anterior. Você realmente faria isso? Você tiraria nossa liberdade de escolher nosso próprio caminho. Só se você provar que é incapaz de escolher sabiamente, respondeu Voz. Demos-lhe 7.000 anos para amadurecer.
Não lhe daremos mais 7.000 para repetir os mesmos erros. Os altos árbitros conversaram entre si durante o que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas alguns minutos. Finalmente, o árbitro Eldrani falou. A Assembleia deliberará. Este tribunal está suspenso. A humanidade permanecerá como observador enquanto decidimos o nosso próprio destino. Voz assentiu. Isso é tudo o que pedimos. A escolha deve ser sua. Quando a câmara começou a esvaziar-se e as espécies saíram em silêncio chocado, Vorkhan permaneceu em seu trono. Olhando para os humanos que desmantelaram seu poder com palavras e demonstrações. Há quanto tempo você está planejando isso? 2000 anos. Voz respondeu honestamente. A partir do momento em que escolhemos desaparecer, sabíamos que talvez precisaríamos retornar. Esperávamos que não. Esperávamos que você provasse que estamos errados. E agora? Agora esperamos e vemos se podemos confiar na galáxia seu próprio futuro. A delegação humana foi escoltada de volta ao Vanderer. Desta vez sem guardas, sem ameaças. O corredor respirava ao redor deles. E a estação parecia diferente de alguma forma. Menos opressivo. Como se até a arquitetura entendesse que algo fundamental havia mudado. A bordo do navio, a presença de Meridian encheu a ponte de comando com uma satisfação silenciosa. Capitão, sensores de longo alcance detectam atividade significativa no espaço de montagem. Múltiplas espécies estão a transmitir exigências de reforma. Civilizações mais pequenas estão a formar coligações. A estrutura de poder está em ruptura. Voz se acomodou em sua cadeira de comando. Exausto, mas satisfeito. E a frota guardiã? Todas as 300 embarcações permanecem em prontidão. Nenhuma ativação necessária no momento. Bom. Voz olhou para sua tripulação. Henrives e Shen. E os outros que estiveram com ela diante do poder reunido da galáxia. Fizemos o que viemos fazer. Lembramos-lhes que o poder sem sabedoria é apenas violência à espera de acontecer. Você acha que eles escolherão corretamente? Shen perguntou. Voz olhou para os 500 navios de guerra. No corpo de montagem. Na galáxia que prendeu a respiração. Acho que eles vão nos surpreender. A humanidade sim. Afinal, já fomos a espécie mais violenta da galáxia. Nós aprendemos. Eles também podem. E se não o fizerem? Rives perguntou. Então faremos o que sempre fizemos. Iremos protegê-los de si mesmos até que estejam prontos para serem confiáveis. Voz sorriu levemente. Mas eu tenho esperança. É uma característica muito humana. Semanas depois, a Assembleia anunciou reformas abrangentes. O sistema judicial foi reformulado. Espécies menores ganharam direito de voto. As leis de exploração foram reescritas. Comandante Supremo. Vorkhan foi afastado do comando e colocado perante um novo tribunal para responder por sua tentativa de genocídio. O andarilho permaneceu por perto. O corpo de montagem por 6 meses. Uma presença silenciosa que lembrava a todos as promessas feitas e as escolhas oferecidas. Outras naves humanas começaram a emergir dos esconderijos. Não como guerreiros, mas como professores, engenheiros e diplomatas. O conhecimento fluiu do espaço humano para a galáxia mais ampla. Tecnologia projetada para construir em vez de destruir. As 300 naves guardiãs permaneceram escondidas, mas conhecidas. Eles se tornaram a consciência da galáxia. A lembrança de que a paz sempre foi possível, mas nunca garantida. A humanidade retornou não como conquistadores ou salvadores, mas como parceiros na grande experiência da civilização galáctica. E nos espaços tranquilos da ponte do andarilho. Capitão Helena Voz observou as estrelas. E lembrei-me de uma espécie que escolheu esquecer-se. Para que a galáxia pudesse lembrar como ser melhor. Ela pensou em 50.000 pessoas que nunca souberam o quão perto estiveram da aniquilação. Ela pensou em 7.000 anos de paciência finalmente recompensados. Meridiano. Ela disse uma noite, quando a vigília estava quieta.
Você acha que fizemos a coisa certa? A presença da inteligência artificial a envolveu como um abraço gentil. Os guardiões sempre fizeram essa pergunta, capitão. Cada vez que intervinham, cada vez que se retiravam. O fato de continuarmos perguntando significa que ainda merecemos essa responsabilidade. Boa resposta. Eu aprendi com você. Voz sorriu. Lá fora, a galáxia continuava sua antiga dança. As espécies cresceram e aprenderam. Os conflitos surgiram e foram resolvidos. A paz foi mantida não pela força, mas por escolha. E isso fez toda a diferença. A humanidade retornou às estrelas, mas desta vez. Eles andavam entre eles como iguais e não como guardiões. E em algum lugar nas profundezas do espaço, 300 navios antigos esperaram em silêncio paciente, esperando que eles nunca mais fossem necessários. A mensagem que carregavam era simples e eterna. A paz não é a ausência da capacidade de fazer guerra. A paz é a escolha de recusá-la. Mesmo quando você tem o poder de vencer. A galáxia teve essa escolha mais uma vez. Agora cabia a eles provar que mereciam.